da Matrix, sou tipo Morfeu e não estou aqui por capricho. E não é só pra te assustar, mas teu mundo é uma ilusão. Seu trabalho é só pra pagar tua existência. A geração mais vocal das mulheres atuais ainda é a geração Y, não é a geração Z. A geração Z está muito ocupada se drogando, transando adoidado, fazendo um monte de merda e aumentando a quantidade de mães solteiras de DST na sociedade. Ainda é a geração Y. A geração Y ela começou ali a nascer em 1980, certo? Em 2010, em 2015, essas mulheres elas não estavam preocupadas em arranjar homem, não estavam preocupadas em casar nem fazer filho. Então é lógico que a percepção que um cara da menosfera iria ter naquela época ia ser uma percepção mais voltada, não, a mulherada quer trabalhar, quer estudar, a mulherada talvez seja capaz de ser responsável, ser independente, porque elas ainda não tinham batido nos 30 e nos 35 anos, certo? E a gente tem que entender que esse era o contexto de quando o canal do Barbarossa começou, que era entre 2010 e 2015, com o agravante que o Barbarossa ele era membro ativo do movimento do direito dos homens. O movimento do direito dos homens eles ficaram um século, eles ficaram décadas exigindo que as mulheres fossem tão responsáveis quanto os homens e se tornassem independentes. E a gente vê agora que isso não funciona. Que a sociedade ela é ginocêntrica, ela sempre passa pano para as mulheres e não cobra das mulheres tanto quanto cobra dos homens. E também que não só isso, as mulheres elas não querem independência, elas não querem ser responsáveis por si mesmas, elas demonstram isso continuamente através das atitudes delas. Elas querem ter a mesma liberdade, o mesmo poder que os homens, mas não querem ser responsáveis por si mesmas. É por isso que todo o ambiente que elas frequentam, ambiente acadêmico, ambiente profissional, ambiente político, elas sempre exigem privilégio, elas sempre exigem tratamento preferencial. Elas querem ter os mesmos salários, os mesmos benefícios que os homens, trabalhando tanto quanto os homens ou menos do que os homens. Entendeu? Tanto que até continuamente a gente vê algumas propostas aí de reduzir a jornada de trabalho das mulheres, só que elas não querem reduzir o salário delas. E daí a gente tem que analisar, será que são os feministas de direita ou os feministas de esquerda que dão mais benefícios para elas, mais passam o pano nelas, entendeu? Talvez até com essa virada aí, por exemplo, pode ser uma coisa do momento atual, ou talvez até com essa virada aí do Trump e do Bolsonaro, em alguns aspectos a gente pode até concluir que, meu Deus, os feministas da direita, né, os feministas da direita passam mais o pano e dão mais privilégio ainda para a mulher, pedestalizam elas mais ainda. Mas enfim, tem esse conteúdo do Barbarossa que ele, em vários vídeos, ele dava essa puxadinha para esse negócio. Não, talvez a gente tenha que tornar as mulheres independentes, responsabilizar elas. E o Coltane, que é um outro produtor de conteúdo que é da Austrália, novamente, Barbarossa, Estados Unidos, país tradicionalista, só que o cara ainda estava na fase da universidade, certo? E era numa idade que a mulherada também estava ocupada, curtindo a vida e não querendo coisa séria. Só que o Coltane, ele continuou fazendo vídeo e continuou acompanhando as notícias. E o Coltane ele mora na Austrália, num país feminista. Ele, em inúmeros vídeos, ele faz essa argumentação que, a meu ver, não é mais cabível. Que até mesmo ele está cometendo um erro porque ele está meio que contrariando a si mesmo. Que ele fica soltando no vídeo deles esses argumentos de que não, a gente tem que forçar as mulheres a serem responsáveis, forçar elas a serem independentes, e a gente não está nem analisando se elas vão ser capazes, mesmo que elas queiram ser tão responsáveis e contribuir e produzir tanto quanto os homens. Será que elas vão ser capazes de fazer isso? Será que algumas delas não vão até perder fertilidade, que nem algumas mulheres que vão para o exército e tentam produzir tanto quanto o homem acontece? E aí, será que isso é viável? Mas enfim, o Coltane ele fica puxando muito disso, e a questão é que ele não parou de fazer vídeo em 2015 que nem o Barbarossa, ele continuou produzindo conteúdo, produzindo vídeo, acompanhando notícia, ele tem as estatísticas. Cara, qualquer país que tu vai pesquisar, eu lembro até que saiu uma pesquisa do Reino Unido, que é país feminista, vamos lá. A pesquisa disse que só 6% das mulheres estavam juntando dinheiro para uma aposentadoria privada. Todo o resto estava esperando viver só da previdência pública. Cara, a gente tem dados, a gente tem estatística mostrando que
no máximo assim, entre 5 e 20% das mulheres são capazes de serem independentes e responsáveis e estão dispostas a fazer isso. Independente e responsável com as leis feministas que tem por aí na CLT e etc, entendeu? Elas estão dispostas a trabalhar, estudar e se sustentar no sistema atual que está aparelhado para dar para elas essa oportunidade. Só que a gente tem uns outros 95% a 80% delas que não quer nada disso, cara. Que só quer tratamento preferencial, só quer privilégio, não quer ser independente, não quer ter responsabilidade. E daí fica o Coltrane batendo nessa tecla o tempo todo. Aí tem um outro produtor que é o Human, só que ele não é tão focado em MGTOW, ele é mais, sei lá, é mais boomer, independentezão, que nem o Aaron Clary, que é um outro cara dos Estados Unidos, que não tem por que discutir aqui isso. Só que enfim, a gente tem os principais aí, o Barbarossa e o Coltrane. O Stardust não se manifesta muito a respeito dessas coisas das leis, ele é mais assim, ele é mais volcel, já pratica celibato há quase, sei lá, algo entre 5 e 10 anos, está mais na dele, mais focando nos hobbies dele. E o Raging Gold Eagle, que é um outro produtor de conteúdo norte-americano, já está focando nos hobbies dele há quase 5 anos já. Só que daí puxa o seguinte, o Coltrane ainda está ativo, produz uma quantidade razoável de conteúdo, fica insistindo nesse negócio de é só a gente exigir que as mulheres sejam responsáveis, talvez elas consigam ser independentes. E daí em contrapartida a gente tem o Third Fling Monkey, que é um produtor de conteúdo que está ativo pra caramba desde 2015, que é de um país tradicionalista, Estados Unidos. Basicamente, o Barbarossa ele foi parando de produzir conteúdo, surgiu o Third Fling Monkey, o Third Fling Monkey meio que pegou a tocha, só que, diferente do Barbarossa e do Coltrane, o Third Fling Monkey ele não acompanhou tanto o movimento de direitos dos homens, e ele percebeu também, já na época que ele acompanhou, que essa ideia de exigir independência das mulheres, exigir igualdade, não funciona. Tipo, passou um século, não produziu nada, o movimento de direitos dos homens não conquistou nada, e também aquilo que eu acabei de falar. Não é nem a questão de elas estarem dispostas ou não a ter a igualdade, a contribuir tanto quanto os homens, mas também é o fato de elas são capazes de fazer isso. Acaba que no final das contas, cara, a meu ver, a igualdade não existe, cara. A única situação que tem é uma situação que ou o homem domina a mulher, ou a mulher domina o homem. A diferença é que a mulher dominando o homem, dominando o relacionamento, dominando a família, a gente já tem o resultado disso desde a década de 60. Quem é que vai dizer que a última metade de século não foi um desastre social absurdo? Ao passo que quando o homem domina a família, domina as relações, a gente tem basicamente 2000 anos de civilização ocidental. Certo? Então é meio que essa a questão. E o outro detalhe é que, por exemplo, o Third Fling Monkey, ele está fazendo o programa dele já, sei lá, desde 2016, o programa de notícias dele. Então toda semana o cara tá pegando mais e mais notícia de privilégio para a mulher, mais e mais notícia de tratamento preferencial para elas, mais e mais notícia de lei tradicionalista dando martelada, dando porrada na cabeça dos homens. Isso é uma coisa que parece que assim, o Coltrane ele fica fechado no mundo dele, fazendo as pesquisas acadêmicas dele, e o cara não vê isso. Ele não vê assim as próprias mudanças que estão surgindo, que está dando mais e mais martelada. Tanto que, por exemplo, essas leis que ficam pedestalizando a mulherada, querendo tratar elas como se fosse um monte de virgenzinha da década de 40, que era uma coisa mais só de país tradicionalista, está surgindo também nos países feministas. E aí? Alguém está fazendo alguma coisa a respeito? E daí, para concluir, outra questão por que eu vejo essa discordância não é só o fato de talvez assim, o Coltrane e o Barbarossa ainda estarem presos lá naquela época de 2010 até 2015 e não terem acompanhado tanto o 2015 até 2020, mas é uma coisa que eu falei no começo desse áudio, que é o seguinte: lembram que eu falei que num país tradicionalista as mulheres recebem mais dinheiro dos relacionamentos do que do governo? E por causa disso, elas têm uma percepção que estão recebendo dinheiro do homem com quem elas se relacionam, e daí elas se sentem mais confortáveis para meio que ir largando o trabalho e fazendo filho?
Isso daí afeta do outro lado também. Se tu é um homem e tu vive num país tradicionalista, a mulherada tem mais hipergamia, é mais exigente em ti, e daí tu sente em todos os teus relacionamentos, não só relacionamento romântico, mas relacionamento assim, em instituição de ensino, trabalho e tudo mais, tu sente que a mulherada tá sugando mais. Mais tempo, mais favores e mais recursos. Por causa disso, um homem que vive num país tradicionalista, ele não tem tão facilmente essa visão de que as mulheres são tão capazes quanto os homens. Ele não tem essa visão de que elas são capazes de serem independentes, elas são capazes de ser responsáveis. Eles têm justamente a visão contrária a isso. Que eles veem continuamente em tudo quanto é ambiente a mulherada exigindo tratamento preferencial, e nos relacionamentos individuais delas, românticos ou não, elas sempre exigem mais, elas sempre querem receber mais do que elas estão oferecendo em troca. Certo? Então, por exemplo, é por isso que produtores de conteúdo norte-americanos, como o TFM, eles têm uma visão bem mais clara do quanto as mulheres são dependentes. Ao passo que, por exemplo, o Coltane, que está lá na Austrália, ou o Stardust, que tá ali na Europa, eles vivem em país feminista. Eles vivem num país no qual a quantidade de recursos que as mulheres recebem do governo é maior ou equivalente à quantidade de recursos que elas recebem dos homens nos relacionamentos e também nas relações românticas ou não, tipo ambiente de trabalho, ambiente acadêmico e etc. E daí, por causa disso, a hipergamia delas alivia um pouco menos, mais porque elas estão recebendo grana do governo, e daí elas são menos exigentes nos relacionamentos. Só que em contrapartida, pelo fato delas não estarem sendo dependentes diretas de um homem com quem elas se relacionam e são mais dependentes do governo, elas acabam se comprometendo menos, tipo, tem bem mais putaria, bem mais relacionamento casual. E a outra questão é que elas se sentem menos confortáveis para fazer filhos. Só que, como eu disse, tem a outra contrapartida do lado masculino. Todos os homens estão pagando grana para o governo, tipo, é um imposto fantasma para ficar sustentando mulher, está sendo um preço totalmente coletivizado. Então eles têm menos a percepção de que as mulheres são dependentes, porque elas estão estudando, elas estão trabalhando, estão recebendo dinheiro público para fazer isso, e estão recebendo dinheiro público enquanto fazem isso. Então os homens, eles não percebem, eles não sentem que eles estão pagando para a mulherada ficar fazendo cosplay de independente. E também, nos relacionamentos pessoais e relacionamentos românticos, eles sentem uma cobrança menor, porque tipo, de certa forma todas as mulheres estão casadas com o governo. Entendeu? Então é esse deslize que, por exemplo, os caras que vivem em países feministas, como o Coltane, ainda fazem, porque eles vivem num país feminista, e daí num país feminista existe essa ilusão maior de que as mulheres são capazes de serem responsáveis, são capazes de serem independentes, quer dizer, elas estão trabalhando e estudando, só que tu tem que ter todo um estado de bem-estar social feminista no qual todo mundo paga 50% ou mais de imposto de renda para manter essa mentira. Tanto que teve até um vídeo que eu fiz em 2018, eu não vou lembrar qual é o nome, mas foi um desses vídeos que eu fazia ali criticando o igualitarianismo, que um outro produtor de conteúdo, o Solitary Wolf, que mora na Holanda, que é outro país feminista, ele cometeu esses mesmos erros que o Coltane cometeu. Entendeu? Então, para concluir, não importa qual é o país que tu está vivendo. Não tem esse negócio de mulher ser responsável, mulher ser independente. Elas não operam dessa forma. Todos os ambientes que elas invadem, elas exigem tratamento preferencial. E o ser humano, ele é ginocêntrico. A quantidade de homem que é gadão e está disposto a privilegiar elas e ficar passando pano para elas é maior do que a quantidade de homem que não faz isso. Entendeu? E todas as mulheres que podem surgir, que são capazes de serem responsáveis, são independentes, elas são minoria. Elas são no máximo estourando 20% da população feminina. E tem as outras questões, a gente tem que analisar qual o modelo que enche menos o saco dos homens, um modelo tradicionalista ou um modelo feminista. Daí teria que analisar, as mulheres, elas vão ser capazes de serem responsáveis ou não? Até que ponto a gente pode exigir responsabilidade delas de uma forma que não comprometa tanto os casamentos ou não destrua tanta taxa de natalidade? Entendeu? Eu posso até concordar numa coisa ali com o Coltane, que realmente o negócio é complicado. Se é que existe algum ponto de equilíbrio, o negócio é mais complicado do que a gente imagina.
Só que uma coisa que tem que ficar bem clara mesmo, é que não importa qual é o modelo, se é um modelo tradicionalista ou feminista, não importa o quanto teu país já está aparelhado pelo feminismo e etc., não tem nenhuma instância, especialmente se pegar numericamente, comparando a população total masculina com a população total feminina, não tem nenhuma instância, nenhuma situação na qual tu pode dizer que as mulheres elas são independentes. Tipo, isso não existe. Até mesmo nos países ocidentais atuais, que tem um grupo ali mínimo de até no máximo 20% de mulheres que está disposta a ser responsável independente, independente delas terem filhos ou não, ainda assim elas são no máximo 20%. E elas estão recebendo subsídio. Elas estão recebendo subsídio no ambiente acadêmico, elas estão recebendo subsídio na licença maternidade, no ambiente de trabalho, na previdência depois. Se tu tirar a previdência desses 20% das mulheres responsáveis, que já são uma minoria, eu aposto que a quantidade de mulher responsável e independente, entre aspas, vai cair para 10% ou 5% da população feminina. Que era basicamente o que a gente tinha antes do voto feminino, antes do século XX. Antes do século XX, tinha mulher que era independente, que era responsável. Algumas até que eram donas do próprio negócio delas. Essas mulheres não chegavam nem a 5% da população feminina. Então não existe, entendeu? Estatisticamente, numericamente, mulher independente é uma falácia. Entendeu? Já vou encerrar falando só uma coisa. Elas não são, elas nunca foram, elas nunca vão ser independentes, mesmo porque elas não querem isso.